Olá, seja bem-vindo ao programa especial sobre o 14º Fórum Internacional de Administração, que acontece aqui na Cidade Maravilhosa, entre os dias 18 e 20 de maio. Nós vamos conversar com Luiz Edmundo Prestes Rosa, que está por Skype, ele que vai falar sobre governança e liderança na organização moderna. Luiz Edmundo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Prazer falar com todos os ouvintes, é uma satisfação estar participando aqui do 14º Fórum Internacional de Administração. Luiz, por que debater esse tema é tão importante para as empresas modernas? Na evolução da história das empresas, nós fomos cada vez mais percebendo que o sucesso de uma empresa, ele atendia muito além do próprio acionista daquela empresa, aquele que criou a empresa, fundou a empresa, mas ele passava a ser também compartilhado com, por exemplo, com os próprios clientes da empresa, que quando um cliente está satisfeito, ele torce para que essa empresa dure, que essa empresa evolua, melhore e assim por diante. Mas interessa também a outras partes interessadas, por exemplo, interessa aos investidores, interessa, por exemplo, aos fornecedores, e nesse sentido precisa a empresa se preparar para responder a uma série de demandas hoje vistas muito mais complexas do que eram no passado. A gente fala que uma empresa hoje ela tem que operar numa cadeia de valor, que é um conjunto de outras empresas e outras entidades com que essa empresa se relaciona. Uma empresa, para ter sucesso, ela tem que ter uma boa equipe, ela precisa escolher bem as pessoas que vão ser os colaboradores dessa empresa, mas ela precisa também escolher bons fornecedores, ela precisa atrair bons investidores, e todos esses precisam ter seus direitos assegurados na gestão dessa empresa, para que essa empresa possa perdurar, né? O que eu quero dizer com isso é que uma empresa não pode ter apenas uma boa liderança. A liderança é fundamental. Uma empresa não vive sem líderes, mas ela precisa de uma boa governança. Dentro desse tema, Luiz, ele fala acerca de liderança e governança. Mas aí fica para nós o questionamento, Luiz. Qual a diferença entre liderança e governança dentro das organizações? A liderança nós falamos essencialmente na relação entre pessoas, né? Entre os líderes, desde o primeiro homem que toma conta do negócio, pensa a estratégia e pensa em como essa empresa precisa fazer seus investimentos e como é que essa empresa deve medir seus resultados, mas todos os demais líderes que compõem a empresa que estão ali procurando atender às suas especificidades de cada área, de cada departamento da empresa. A governança é um passo além disso, porque ela procura estabelecer e regrar o relacionamento da empresa, não só com as pessoas que trabalham dentro da empresa, mas com todos aqueles que são responsáveis pelo sucesso da empresa, como eu dizia anteriormente. Os seus investidores, os seus acionistas, os seus fornecedores, todo esse conjunto, ele precisa vir a apoiar, precisa estar trabalhando de uma forma orquestrada, não? Essas pessoas não podem estarem desconectadas, né? Como nós estamos falando sobre história, 50 anos de administração no Brasil, o senhor poderia contar para a gente um pouco de como surgiu a governança organizacional? No passado, nas histórias das empresas, quando as empresas estavam se organizando e se formando, surgiu a ideia de se fazer um balanço anual, que era para que a empresa comunicasse ao mercado quais são os seus resultados e qual é a evolução dos mesmos ao longo do tempo. E a gente observou que o balanço era um instrumento insuficiente para assegurar uma boa gestão da empresa e uma boa relação com os seus fornecedores. Então se criaram regras, e cada vez as regras foram se sofisticando, de governança. Quando uma empresa, por exemplo, uma sociedade anônima, o que ela precisa fazer em relação aos seus acionistas? Então, o Brasil estabeleceu sua legislação, outros países estabeleceram suas. Por exemplo, uma empresa precisa ter ética. Ética no seu relacionamento interno, ética no seu relacionamento com seus clientes, ética no seu relacionamento com os fornecedores, com a sociedade em geral e assim por diante. Isso é uma preocupação essencialmente da governança. Assim como também, olhando no microcosmo, é uma preocupação de cada líder ser ético com a sua equipe, falar a verdade, ser correto e tal. Mas na relação da empresa com todos os demais partes interessadas, que a gente chama muitas vezes em nome em inglês de stakeholders, cabem a eles se sentirem dignamente protegidos nos seus relacionamentos com a empresa, sabendo que se houver um caso, por exemplo, de qualquer necessidade de arbitragem, o seu interesse seja bem protegido. O senhor cita a respeito de governança, de liderança, a sinergia entre eles, mas nem sempre ter uma boa governança significa ter bons líderes. Como
ter bons líderes e boas pessoas na governança de forma satisfatória? Sem dúvida. Por exemplo, os conselhos de administração das empresas ficarem mais atentos, se preocuparem com a qualidade da gestão da empresa, não só do ponto de vista financeiro, mas especialmente se essa empresa cuida de atrair talentos, se essa empresa promove a inovação, se essa empresa respeita as pessoas, se a empresa tem uma boa política de remuneração, se essa empresa tem um bom sistema de avaliação de desempenho, se ela consegue ser justa em todos os principais movimentos que essa empresa faça com a sua equipe, seja, por exemplo, num reconhecimento, numa promoção, num aumento, para que não haja dentro da empresa favoritismo, para que as pessoas sejam reconhecidas pelo mérito, para que as pessoas sejam tratadas com respeito. Isso tudo passa a fazer parte agora da agenda do comitê de administração, do conselho de administração da empresa, que algumas dessas empresas têm criado, por exemplo, entre os acionistas, um grupo de acionistas que vão olhar a qualidade da gestão na empresa. Perfeito. Luiz Edmundo, muito obrigado pela entrevista e nos vemos no 14º FIA em maio. Grande abraço. E fica a dica de Luiz Edmundo Rosa sobre questão de gestão, sobre questão de liderança. E olha, no 14º FIA tem muito mais. E ele espera por você lá e nós esperamos por você. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Tchau!